O Entre Elas está com a série Mulheres e Seus Amores. Começamos em junho, né? Falando sobre relacionamentos amorosos. Relacionamento que as mulheres têm, relacionamento que elas têm com elas mesmas, relacionamento com que dá diretriz, valores, sentido à vida das mulheres. E é sobre isso que a gente fala hoje. Sobre valores, não é, Marilene? É. E nós vamos fazer uma entrevista com uma pessoa que tem muitos valores. Valores de ancestrais, Sim. Valores de raça, valores de pessoa que realmente admira e leva consigo suas origens. É uma pessoa admirável. Porque, na verdade, o que toda mulher busca é o seu lugar no mundo, né? E esse é o grande desafio da mulher. Encontrar o seu lugar de conforto no mundo. O seu lugar de reconhecimento no mundo. O seu lugar de valores. E para isso a gente conversa com a professora e artesã Teia Batista, está aqui com a gente, uma querida para a gente, né, Marilene? É. Seja bem-vinda, Teia. Obrigada. Obrigada. Muito legal você aqui. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje, poder falar de um assunto que para mim é muito querido, né? Muito caro, que é falar sobre ancestralidade. Isso para mim é muito... Eu estou aprendendo muito sobre ancestralidade, tenho buscado muito esse conhecimento. É muito importante, né, a gente saber quem são os nossos ancestrais, quem é a nossa herança. Né? Isso é muito importante. A nossa herança genética, a nossa herança de valores, a nossa herança de ser, de saber, é importantíssimo. Quem é Teia no mundo? Conta pra gente. Segredo, hein? A gente vai desvendar agora esse segredo. A gente vai desvendar agora. Quem somos nós é algo que a gente vai descobrindo aos poucos, né? Sim. Às vezes a gente passa a vida inteira e não sabe quem nós somos. E essas descobertas a gente vai, aos poucos, buscando esse conhecimento. E eu venho descobrindo quem eu sou há pouco tempo, porque até há pouco tempo eu não sabia quem eu era. Uhum. E essa descoberta eu vim fazendo na pandemia. A pandemia me trouxe uma descoberta de mim mesma que eu não sabia quem eu era. Eu acho que a pandemia me trouxe uma busca interna que eu não sabia que existia em mim. Esse momento de recolhimento, né, que a gente passou, para mim foi muito bom, porque foi um momento em que eu aprendi que eu precisava entender quem era a Teia, né? E isso para mim foi muito importante. Foi aonde eu fui buscar quem eram os meus, né? Qual era a minha herança o que eu vim fazer nesse mundo, né? E aí eu vim descobrir realmente. Então eu fui buscar, fui estudar para entender quem realmente eu era. Bem, então vamos lá. Você é uma professora. Eu sou professora. Artesã. Eu estou artesã e estou professora e estou nesse mundo como Teia. Né? Ela pertence ao Instituto Histórico Geográfico, Isso. Que é um instituto muito importante em Cachoeira, muito respeitado. Pesquisas, muito respeitado. Entendi. Na realidade, então assim, vamos colocar assim, eu sou professora de História e Geografia, eu me formei em Ciências Sociais, que hoje já é um curso que não existe mais, né? Que eu fico muito triste, porque hoje a gente já não tem mais o curso de Ciências Sociais, e quando eu fiz, na época a gente tinha Ciências Sociais, era um curso de 5 anos, onde a gente se formava em Geografia, História, né? Sociologia, Filosofia, que era um curso bem extenso. Hoje já não tem, hoje ele já está quebrado, né? Você faz Geografia, História, você faz as opções. E naquela época eu sou formada, eu sou professora do Estado e da Prefeitura, e hoje eu estou aposentada, e hoje, aí depois que eu me aposentei, eu me tornei artesã, que é algo que na minha família todos ou são professores ou são advogados. E eu fiz a opção de ser professora, que é algo que me bate muito forte no coração. E eu fui ser professora, e quando eu me aposentei, eu fui ser artesã, que é algo também que é da minha família, né? Pela família do lado da minha mãe. Requer talento, né? Requer talento. Exatamente. E eu gosto muito, que é algo que me faz muito feliz, né? Então, são as duas profissões que eu abracei
de coração. Né? E eu estou no Instituto Histórico exatamente porque eu faço, que eu fiz História e Geografia. Sim, sua formação. É a minha formação. E o Lucimar, ele me convidou para fazer parte do Instituto Histórico. Mas antes do Lucimar, né, o professor Maciel, ele tinha me convidado naquela época para fazer parte do Instituto Histórico. Quando, logo assim que o Instituto foi, né, que o Instituto foi formado, eu fazia parte, ele me chamou para ser secretária do Instituto Histórico e eu fui fazer. Depois o Instituto ficou um tempo, né, em stand-by, ele parou e quando o Lucimar veio, que ele quis retomar o Instituto, a gente voltou para o Instituto e hoje tem um grupo muito bom que faz parte do Instituto e a gente retomou as atividades do Instituto Histórico. Com a pandemia, o Instituto parou um pouco e agora está retomando as atividades de novo. Então, caminhando sobre a história, você encontrou a sua história, foi isso? Agora eu estou encontrando a minha história, estou buscando a minha história. Eu tenho uma tia-avó, por parte da minha mãe, que ela começou a fazer a árvore genealógica da família. Eu ia perguntar, quando essa história começou? Quando começou? A minha tia-avó, a irmã da minha avó Teia, que eu tenho o nome por causa dela, ela que era uma grande artesã. E era uma grande professora de artes, né? Isso aí. Eu tenho o nome da minha avó e da minha bisavó, né? Maria, que é o nome da minha bisavó, e Teia, que é o nome da minha avó. E elas duas, por causa delas, a minha tia-avó, né? Na realidade, ela começou a fazer a árvore genealógica da família. E com o desencarne dela, a minha tia, que é a irmã da minha mãe, a tia Teia, que eu também tenho o nome dela, que também é Teia, só que ao contrário, é Teia Maria, ela continuou fazendo a árvore genealógica da família. E aí a gente conversando e tal, isso daí começou a me despertar meu interesse, para saber da onde a gente vinha, né? O que tinha acontecido, como é que era, que história era essa, né? Por quê? Da onde a gente vinha, por que alguém era de um jeito, a personalidade de um era de uma forma, a personalidade de outro era de outra forma, de quais as vertentes, por que cada um era de uma forma. E isso começou a me despertar um interesse muito grande, tanto do lado da minha mãe e tanto do lado do meu pai, que são histórias muito diferentes, e eu queria saber isso daí. E comecei a buscar, né, a descobrir isso daí. E aí eu comecei a buscar pessoas que poderiam me dar essas informações. E aí eu comecei a descobrir, através dos estudos da ancestralidade, onde eu poderia buscar isso. E o que mais me chamou a atenção dos estudos todos foi sobre a ancestralidade africana, que é o que mais me bateu forte, mais fundo no meu coração, que é o que eu estudo hoje, que é a ancestralidade africana, que é o que realmente me mexe comigo, né? E você descobriu de onde veio a sua família? Não, eu ainda estou descobrindo, é uma história, é um caminho bem longo, mas assim, Mas é uma família que chegou aqui como escravos, na situação de escravos ou não? Alguns sim, tá? Uma parte da família chegou como escravos, outros não. Então, assim, por parte... É uma história que a gente vai descobrindo aos poucos, porque tem histórias, por exemplo, que você não consegue descobrir porque as pessoas não contam, né? E tem aquelas que contam, mas contam pela metade. Então, você tem que fazer... você vai fazendo o caminho do meio, né? Você vai aos poucos, você vai desbastando isso daí, né? Você tem que ter muito cuidado porque tem pessoas que não querem contar, né? Então, você tem que sentar, você tem que ouvir a história, você tem que ir lá, tem que voltar. Tem aqueles que já faleceram, então você não tem como descobrir, então você tem que ir buscando, você tem que começar a ouvir essa história toda. E também tem aquela história que você ouve de uma outra forma, com outro olhar, você tem que ouvir com outro ouvido, né? Porque tem pessoas que não querem contar, ou que contam de uma outra forma. Então você tem que buscar tudo isso. Então é um estudo com muita cautela, né? Porque às vezes você ouve uma coisa, né? Mas não é daquela forma. Então você tem que ter muita cautela. Você já descobriu quem chegou primeiro? Se foi um homem, uma mulher, se foram por exemplo, pessoas... da parte paterna, por exemplo, do meu pai, todos eles são portugueses. Então eu sei que foi a parte do meu avô. Da parte do meu avô paterno, também são todos originários, são todos paternos, né? São todos homens que vieram para o Brasil, né? Que vieram para o Brasil
né? E se casaram, por exemplo, da parte do meu avô, foi o meu avô mesmo, né? Meu avô Deusdedit, foram os ancestrais dele se vieram para o Brasil, da parte do meu avô também, foram a mesma coisa, que vieram para o Brasil e começaram a formar uma história. Mas a sua família, os seus avós têm um diferencial. Em geral, os negros que vieram numa condição assim mais inferior. Os seus ancestrais lá, seu avô, era gente de muita cultura. Não. Eles, aí é que a gente... Porque eles conseguiram fazer algo, fazer esse diferencial depois. Superaram isso. Uhum. Mas antes dele, quem veio antes não tinha essa condição que os meus avós tinham. Entendeu? Eles foram uma exceção. Foram uma exceção à regra, mas essa exceção à regra, antes deles, eles tiveram um sofrimento muito grande. Então, não é uma exceção à regra. O que todos eles conquistaram, atrás deles tem muito sofrimento. E por causa desse sofrimento é que a gente tem uma história que é muito difícil de ser contada. Entendeu? Então, essa história é que a gente tem muito cuidado para contar. Porque é uma história de muita superação, é uma história que, na realidade, não é nem de superação, porque eu não falo que é superação. É uma história que a gente tem que ter cautela para contar, porque você vai machucar muita gente. É muito sofrimento. Então, isso aí, então, do seu avô para trás, porque do seu avô para frente, a família sua é uma família de pessoas muito cultas. Mas ser culto não quer dizer que não tenha sofrimento. Não. Entendeu? Entende, o ser culto não quer dizer que não tenha sofrimento, porque tem sofrimento e preconceito. Porque tem sofrimento e preconceito. E eu não digo para você que mesmo essa cultura não venha com preconceito, porque todos nós sofremos preconceito. E o que acontece é que esse preconceito foi velado. É um preconceito velado, porque não é porque meu avô é culto que ele não sofreu preconceito. Sim, imagina. Não é porque eu sou uma negra de pele clara que eu não sofro preconceito. Entendeu? Não é porque alguém da minha família casou com uma pessoa que é de pele clara que ela não sofre preconceito. Então, é um preconceito velado. Porque as pessoas sofrem preconceito. Não é porque o meu avô deu uma cultura melhor. Você está falando aí, Teia. Eu fui aluna do seu avô, tanto no liceu quanto na faculdade de Direito. Ele era de uma grandiosidade, era uma coisa tão impressionante, que excelente professor, que homem distinto. Regina, ele era impressionante, impressionante. Ele ia a pé para a faculdade, ele não atrasava um segundo. Na faculdade, os professores, na época que eu fiz Direito, tinham um pouquinho assim de preguiça de corrigir prova. Ele corrigia as provas todinha, com comentários. Ele foi uma pessoa assim, muito especial. Porque ele sabia que a cobrança sobre ele era muito maior. Exatamente. Mas isso aí, Regina, eu acho que é o mesmo caso nosso, mulheres. É isso mesmo. Mas o meu avô, eu sempre falo o seguinte, uma coisa que eu tenho aprendido muito é que nós não somos especiais, nós somos únicos. Nenhum de nós somos especiais, nós somos únicos. Então, essa unicidade do meu avô, ele passou para todos nós. Nós temos que aprender que nós somos únicos. Nenhum de nós somos especiais. E cada um da nossa unicidade, nós temos um dom. E esse dom é que a gente passa para frente. Ele tinha o dom de ensinar, o dom da palavra. Exatamente. Cada um passa para frente aquilo que sabe. Ele passava da melhor forma que ele sabia. Exatamente. E o que você tem descoberto sobre você mesmo? Qual é o seu lugar no mundo? Eu tenho descoberto o seguinte, uma frase que eu falo muito é o seguinte, eu não nasci herdeira, mas eu tenho que deixar herança. Isso eu aprendi com uma das minhas professoras, que é a Ítala dos Anjos. Ela sempre fala isso, que a gente não nasceu herdeira, mas a gente tem que deixar herança. E talvez a minha herança não seja em termos de dinheiro, mas eu tenho que deixar alguma coisa para quem vai para quem vai vir depois de mim. Por exemplo, eu não tenho filhos, e é uma coisa que eu escolhi para mim, eu não vou ter filhos, mas eu tenho afilhados. E tem pessoas que vão vir depois de mim. Na minha família tem várias crianças, vários. Sim. E eu quero deixar para eles alguma coisa. E qual é a história que eu vou deixar para eles? Como eu sou professora, eu sei que eu tenho vários alunos com quem eu tenho história. E eu sei que esses alunos, quando eu encontro com eles, a maioria, a grande parte dos meus alunos, eu tenho um saber que eu deixei para eles. Entendeu? Então, o que eu tenho para dar é o meu conhecimento.
aquilo que eu aprendi é o que eu vou passar para frente. Então, por exemplo, quando eu estava em sala de aula, o que eu passava era o meu saber. E eu sei que eu passei muito bem. E isso eu falo com toda a propriedade, eu passei muito bem. Então eu sei que aquilo que eu ensinei para meus alunos, eles aprenderam. Hoje, o meu artesanato, eu faço ele muito bem feito, é um artesanato de qualidade. Então, quando eu entrego uma peça para um cliente, eu entrego uma peça bem feita. Então, esse é um saber que eu estou passando para frente. E sobre a sua ancestralidade? Sobre a minha ancestralidade. O que você está trazendo para você? Hoje, por exemplo, quando eu falo sobre ancestralidade, eu quero que as pessoas entendam, por exemplo, eu estou estudando e eu estou aprendendo. Hoje eu sou de uma família católica, mas hoje eu não sou católica. Eu tive a liberdade na minha família de escolher aonde que eu ia ficar. Então, eu fui católica, eu sou batizada, crismada, consagrada, eu sou tudo. Mas eu escolhi que aquilo ali não me preenchia no meu espaço. Você sentia isso? Eu sentia que não me preenchia, então eu fui buscar. E eu fui para o espiritismo, para a doutrina espírita. Mas eu senti que ali também não estava me preenchendo o meu espaço. Então eu descobri que eu queria muito mais do que aquilo. Então eu descobri que hoje eu preciso buscar o meu espaço. Então eu descobri que hoje eu sou espiritualista, entendeu? Então hoje todas as vertentes me completam. Hoje eu posso acender uma vela e para mim tá tudo bem. Hoje eu posso ter um ori de cabeça, que é um orixá, e para mim tá tudo bem. Eu posso ir numa igreja evangélica e um pastor me orar. Também e para mim tá tudo bem. Eu posso ir num terreiro de umbanda e bater tambor, tá ótimo também. Entendeu? Hoje eu não acredito nessa questão de que tudo é pecado. Para mim não existe pecado. Pecado está na cabeça das pessoas. Entendeu? Se eu for à igreja, se eu for num templo budista, para mim tá tudo bem. Entendeu? Então hoje eu estou buscando isso em mim. Então, o que eu quero passar para as pessoas é que as pessoas acreditem que as pessoas vejam que não existe crença. Eu estou quebrando essas crenças em mim, esses tabus em mim. E eu quero chegar eu não sou perfeita e nem quero ser. Mas eu quero acreditar que eu vou chegar numa fase da minha vida em que eu possa fazer isso acontecer e passar isso para as pessoas. E é isso que eu estou buscando. Hoje eu tenho uma guia espiritual, que é a primeira guia negra do Brasil. Que ela se chama Noelle Gomes. Ela é da onde? Daqui? Não, ela é de São Paulo. São Paulo. Na realidade, ela é mineira, mas hoje ela mora em São Paulo. E hoje eu estou aprendendo muito com ela. E ela diz o seguinte, que não existe ninguém acima de você. As pessoas estão ao seu lado. E isso para mim é muito importante. É bacana. É muito. Entendeu? Então isso eu tenho aprendido muito com ela. Entendeu? Porque eu estou aprendendo que a gente... Ela é o quê? Ela é um bandista? Não, ela não tem. Ela também é outra que, por exemplo... Ela é espiritualista. Ela é uma pessoa espiritualizada, né? Vamos colocar nessa parte. Por quê? Porque a espiritualidade é a humanidade. É você ser humana. Não existe... Mas se você tem uma religião, tá tudo bem. Entendeu? Sim. Porque você pode ter a sua religião, entendeu? Mas ser espiritualizado. Sim. Entendeu? Você pode acender uma vela, porque até hoje, até numa aula que ela deu hoje, ela disse o seguinte, o que adianta você ter um altar, mas você não ter significado naquele altar? Você pode ter 300 santos ali, mas aquele santo não significar nada para você, porque aquela prece que você está fazendo, você faz no automático. O que adianta você estar dentro de uma igreja ou dentro de um templo e você não está entendendo nada que aquele pastor está fazendo, porque você está assim, gente, eu tenho que pagar uma conta, eu tenho que fazer não sei o que, eu tenho que fazer não sei o que lá, eu tenho que fazer não sei o que lá, porque eu tenho não sei quem para atender, porque eu tenho não sei o que. O que você está fazendo ali? Ah, porque fulano está com aquela roupa esquisita, nossa, mas olha o sapato de fulano. Nossa, o que você está fazendo ali? Porque você está criticando o outro. Entendeu? Então, você tem intenção naquilo que você está fazendo?
Então, eu acho que quando a gente chega num nível em que você alcança esse tipo de coisa, aí tá tudo bem. Então, eu quero chegar aí, mas eu ainda não estou aí. Uhum. Eu ainda olho eu passo por alguém e falo, nossa, que roupa esquisita. Uhum. Entendeu? Normal. É normal. Mas nossa, vamos mas como que superar fulano isso. tá gordo? Sabe, eu ainda tô nesse nível, claro, entendeu? Mas eu ainda vou mudar isso. Uhum. Eu quero chegar aí, mas eu não sou perfeita. E nem quero ser, gente. Muito quero perfeito, ninguém fala, tá com perna dele. Entendeu? Então, mas evoluir é sempre mas importante, evoluir, né? mas o que eu quero é chegar no estágio de evolução, onde eu possa aprender com isso. Então, essas questões, por exemplo, a ancestralidade africana, ela ensina muito isso pra gente, que é a questão do partilhar, mas é partilhar igual, entre homem e mulher. Não existe a mulher perfeita e nem o homem perfeito. Existem os dois, onde os dois caminham juntos. Entendeu? Entendemos. E é isso que eu quero. E eu ainda vou chegar nesse estágio. Eu imagino que quando Deus permite a gente viver, passar daquela... Por exemplo, eu já passei da idade, já era para ter ido há muito tempo. Né? Mas eu acho que... Não, calma, eu também por não, favor. pode ficar aqui. Segura sua onda. Não, eu não quero sair, eu não quero não. Mas, de qualquer forma, eu acho que é para a gente ir se aperfeiçoando. Você tem uma fase da vida que você estuda, depois você trabalha, quem em casa que tem filho, cria os filhos. A partir daí, eu acho que é o tempo da gente, o tempo da gente se melhorar, se evoluir aqui na Terra. Eu acho que a pessoa não tem que ficar pior porque está envelhecendo, não. Tem que ficar melhor. Tem que ficar sábia. Exatamente. Tem que a sabedoria deve acompanhar a pessoa que vai tendo mais idade. Isso aí é um pensamento meu. Eu acho que a gente está em tempo agora de se melhorar. Eu acredito que não tenha idade. Eu acho que... Sabe quando te dá um start? Às vezes o start dá numa pessoa nova. Às vezes dá o start na pessoa mais velha. Mas a gente tem mais tempo quando a gente está mais... É verdade. A gente tem mais tempo. Quando você está envolvido... Quem teve filho, por exemplo, que eu tive 3 filhos e Nossa criei 2 netos. Então é muito alvoroço. Agora muito alvoroço, não, agora está um tempo que é o tempo... Mas eu acho que... eu acredito que essa questão de que a gente às vezes não tem tempo, isso às vezes também pode ser assim, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para fazer aquilo. Mas eu acredito também que isso depende muito de como você organiza o seu tempo. Exatamente. Porque às vezes, por exemplo, eu falo assim, eu não tenho tempo para fazer as coisas. Mas isso tudo é uma questão da gente organizar o tempo da gente para fazer. Porque realmente, às vezes, a gente coloca tanto empecilho para fazer as coisas que a gente não consegue fazer nada. Né? Porque, por exemplo, hoje eu trabalho dentro de casa. Né? Eu tenho o meu ateliê dentro de casa. E se eu não organizar o meu tempo, eu não consigo fazer nada. Eu acordo de manhã, quando eu vou ver já é de noite e eu não consegui fazer nada. Isso dá uma irritação na gente. Aí eu chego à noite, olho e falo assim, cara, eu não fiz nada. Mas isso é uma questão de organização. E aí a pessoa fala assim, mas você não faz nada. Entendeu? Você trabalha dentro de casa, mas se eu não organizar o meu tempo, realmente eu não faço nada. Então tudo é uma questão de planejamento. Aí eu vejo assim, amigas minhas que têm filhos e tal, e que conseguem dar conta de tudo. Mas aí elas falam comigo, mas eu tenho planejamento. Entendeu? Então, tudo uma questão de você se organizar. Né? Então, a gente precisa de tempo para fazer as coisas. Inclusive, precisa de tempo para viver. Precisa de tempo para curtir a vida também. A gente precisa a vida passa e a gente não faz nada. Aí você vai falar assim, eu só vou viver depois que eu me aposentar, eu só vou viajar depois que eu me aposentar, eu só vou fazer as coisas depois que eu... E aí o depois passa e você também não faz nada. Exatamente. Entendeu? Onde você quer chegar com a sua busca pela ancestralidade? Eu quero chegar... Eu ainda não sei onde eu quero chegar, mas eu sei que se eu virar para você, ela sabe que ela tá se eu disser para você assim, eu quero chegar em algum lugar, eu ainda não sei onde eu quero chegar com essa busca, mas eu quero encontrar uma coisa eu quero encontrar os meus que eu ainda não encontrei, que é saber a história realmente dos meus avós, isso eu quero saber. Isso é uma coisa assim que eu tenho certeza.
que é encontrar a história dos meus avós, que eu quero conhecer a história dos meus avós paternos e maternos. Isso é uma coisa que eu quero muito e quero ir até lá. Eu quero ir na diáspora africana, que eu quero conhecer. Eu quero ir lá, eu quero estar lá. Eu quero ver, eu quero estar lá para ver onde é. Onde foi, da onde vieram os meus avós. Eu tenho vontade também de ir Eu no quero mesmo local muito que vieram ir meus avós. Aonde veio o meu avô, eu quero ir, tanto paterno como materno. Assim, isso é uma coisa que eu quero muito conhecer a história deles. Isso é uma coisa assim que tem vindo como sonho recorrente para mim. Às vezes, quando eu durmo, eu me sinto lá. Então, eu quero ver se esse sonho que eu tenho, eu quero ser presencial. Não é mais sonho, não, já é chamada. Exatamente. Já é chamado. Eu quero você estar. E você vai para a Itália. Eu tenho Ela vontade vai de para ir. a África e você para a Itália. Vila Franca de Verona, São né, dois- onde vieram meus legal. avós. São 2 lugares que eu quero Gente. ir. Então, assim, eu acho Muito que legal, são coisas que eu quero muito estar lá. Regina, infelizmente, o nosso tempo está terminando. Ai, que coisa! A gente te deseja boa sorte nesse caminho. Com certeza. Depois eu venho contar para vocês quando eu estiver lá. Ai, que bacana. Aí você Mas, volta para você Tá gravar. vendo? Um dos amores das mulheres. Encontrar a sua verdadeira história. Isso é sensacional. Querida, muito obrigada pela entrevista. Obrigada, Linda, linda. Gostou? Curte aqui. Dá um likezinho. Diz, joinha, joinha, joinha. Se inscreve aqui no nosso canal. A gente precisa do seu apoio, tá bom? E até o próximo Entre Elas. Tchau.